Boa noite! Hoje é mais um dia especial, dia de live com a professora Isabela Oliveira, querida professora Isabela. Sejam todos muito bem-vindos. Tema bem importante para todos nós: relação pais e filhos. Todos nós somos filhos, muitos de vocês já são pais, e é a porta de entrada para as constelações familiares. Entender essas relações, essas dinâmicas, tudo que muitas vezes está oculto no nosso sistema, os nossos emaranhamentos. Oh, muito bem, muito boa noite para todos vocês. Boa noite, professora Isabela. Boa noite, Amanda. Muito agradecida pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando esse tempo com você, com as pessoas que te seguem, com todas as pessoas que depois vão poder estar ouvindo essa live. Eu que agradeço pela sua disponibilidade, né? Tem uma agenda super corrida e amorosamente não cedeu o seu tempo. Tempo que é algo tão precioso na vida de todos nós. Sou muito grata A por gente sempre essa. acha um tempinho para as coisas boas, não é verdade? Para as coisas que a gente gosta, isso é fato. Que É bom, um prazer, ainda mais sobre que um tema bom, tão lindo, tão fundamental. sim. Seja muito bem-vinda. Eu vou fazer uma breve apresentação. Muitos já a conhecem, mas tem tantos outros que ainda não. E como eu sou professora de yoga e meditação, eu gosto de fazer um pequeno centramento, uma conexão. Depois eu passo a palavra para você. Aí Ok, fica à vontade, tá bom? obrigada. Todas as perguntas são bem-vindas, com certeza vai contribuir e enriquecer bastante a nossa live. Então, boa noite a todos. Professora Isabela Oliveira tem uma carreira multidisciplinar. É docente há 24 anos da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, psicóloga sistêmica com abordagem do Bert Hellinger, terapeuta gestáltica com abordagem do Cláudio Naranjo, mestrado em comunicação, doutorado em história, pós-doutorado em psicologia social, consteladora desde 2008 e professora desde 2014, e também é mãe. Muito bem-vinda. Então, eu convido a todos vocês a um momento de recolhimento, de centramento, para que a gente possa aproveitar ao máximo dessa live com o coração aberto, disponível, para receber todas essas novas informações que a professora nos traz dessa visão sistêmica do Bert, que com certeza irá contribuir com todos. Então fecha os olhos, a gente solta o ar pela boca, faz algumas respirações longas e profundas e segue soltando o ar lenta e amorosamente. Se permita se conectar com o seu corpo nesse momento. Se possível, mantenha a sua coluna ereta e vai percebendo o ar entrando e saindo pelas suas narinas. E independente de como foi ou como é a sua relação com os seus pais, permita trazer a presença deles mentalmente. E atrás do seu ombro direito, você sente a presença do seu pai.
E atrás do seu ombro esquerdo, você traz a presença da sua mãe. Recebendo essa bênção e essa proteção. Essa força da vida que vem através deles. Continua respirando ampla e profundamente. Se conecta com o seu coração. Sinta o pulsar da vida a cada batida do seu coração. Sinta a energia da vida através da sua respiração. E a gente pede a bênção e a proteção de todos aqueles que nos protegem e nos amparam. Para que a gente mantenha a nossa atenção desperta e o coração aberto, disponível e amoroso. Faz mais uma respiração longa e profunda. E ao soltar o ar no seu tempo, você vai abrindo os olhos. Muito bem. Professora Isabela, a palavra é toda sua agora. Sim. Começando por esta palavra, sim. Sim aos nossos pais, sim à vida, sim a esse momento, sim a tudo aquilo que nesse exato instante nós vivenciamos nessa breve jornada interior. Quando a gente fecha os olhos, a gente entra em contato com muita coisa, com um mundo que é muito maior e muito mais surpreendente do que o que a gente pode observar na realidade exterior. E nessa pequena meditação, ao invés de sentir os meus pais atrás de mim, quer dizer, eu senti os meus pais atrás de mim, mas depois eu percebi que essa imagem se modificou e eu dei um grande abraço na minha mãe e acariciei o meu pai. Isso foi muito bom. Muito obrigada, Amanda. Que lindo, eu que E essas, agradeço. e essas imagens, quando nós podemos permitir que elas se manifestem da maneira como são, sem julgamento, elas vão nos revelar algo muito importante do nosso caminho. E esse caminho, como Bert Hellinger nos deixou, ele sempre inicia no mesmo lugar. Ele inicia nesse reconhecimento, nesse contato com os nossos pais. Nós recebemos a vida através dos nossos pais. E às vezes isso parece algo simples, algo corriqueiro, algo que não tem tanta importância de ser dito. Quer dizer, por que a professora está repetindo a mesma coisa? Todo mundo já sabe disso. Mas, na verdade, sabemos realmente o que é esse grande presente que nós recebemos através dos nossos pais? Os pais são a porta de uma fonte imemorial que nós pertencemos, né? São a fonte também, os nossos pais, a porta e dessa experiência que nós temos durante a vida. E essa experiência que nós temos durante a vida, ela pode ser mais fácil ou mais difícil, isso depende muito do que nós já trilhamos no nosso caminho, né? Na compreensão de Bert Hellinger, nesta vida e em outras vidas. E a nossa vida é uma bênção que emerge durante um tempo e depois submerge nesse mistério. E nesse período que nós temos de experiência, vamos aprendendo lições essenciais. E a primeira delas é reconhecer e amar os nossos pais, né? Reconhecê-los como pais. Também parece uma coisa óbvia,
mas na verdade não é. Porque tantas vezes ao longo da nossa vida, nós passamos por traumas, né, com nossos pais. Isso é fato. O nosso primeiro grande trauma é, por assim dizer, o nascimento. Às vezes, até antes disso, no ventre da nossa mãe, nós experimentamos ali a unidade com ela, mas também sentimos tudo que a nossa mãe sentiu. Experimentamos muitas vezes situações que foram difíceis para a nossa mãe naquele momento. Mas então, o nosso trabalho, né? Eu digo que o trauma do parto, ele, com a mãe a gente experimenta a unidade, né? E esse sentimento de unidade, de plenitude, de felicidade, de conexão com o universo, ele vem da mãe, porque você imagina, uma célulazinha junta com outra, dá um primeiro núcleozinho mínimo diante de algo enorme que é a nossa mãe. Então, com a nossa mãe, nós experimentamos isso que hoje em dia, fora da barriga da nossa mãe, com que idade seja, nós experimentamos quando nós entramos em contato ou nos abrimos para essa experiência do universo, né? Ou seja, de estar aqui na Terra, mas ao mesmo tempo compreendendo o nosso tamanho, humildemente, em relação a algo maior. E essa experiência, ela vem da mãe. Então, por exemplo, uma pessoa que se julga grande, que se julga com capacidade de controlar e de resolver tudo, na verdade, ela não está no seu lugar, né? No seu lugar diante dessa vida que nós não sabemos de onde vem, para onde vai, e também em relação à sua própria mãe, em relação ao seu próprio pai. Então, o que o Bert Hellinger nos ensina, que o começo da saúde, que o começo da felicidade, do bom relacionamento de casal, da prosperidade financeira, tudo inicia num único lugar, que é nessa experiência com a mãe. Essa experiência com a mãe, que no início é uma experiência de completude, de nutrição, mas também a gente inicia enquanto alguém diferente da nossa mãe, separado da nossa mãe, através dessa experiência do parto, que pode ser de diversas maneiras, né? Eu posso ter um parto normal, eu posso ter um parto a fórceps, ou então uma cesariana. Todas essas experiências primeiras estão marcadas nesse relacionamento com a minha mãe. Tanto que o Bert Hellinger diz que o primeiro sucesso é nascer. Ou seja, é a hora que eu faço algo. Se eu não nascer, eu morro. E a minha mãe também. Então, é um trabalho dos dois. Agora, você imagine o que é a importância da mãe para a nossa vida. Porque nós, como somos mulheres, hoje em dia já se esqueceu um pouquinho. Mas muitas mulheres, inclusive da nossa família, morreram no parto. Ou seja, todas as vezes que uma mãe, que uma mulher diz sim a uma criança, ela diz sim ao parceiro, porque ela disse sim a ele de alguma maneira, em algum minutinho, e também diz sim a algo muito maior, porque nós não sabemos se esse filho vai nascer bem, como será o nosso relacionamento com ele, como vai ser a vida dele, entende? Então, é um sim a algo muito maior que põe em risco a vida da própria mulher. Hoje em dia parece que está um pouco esquecido isso, mas esse é o fato. Nós sabemos que podemos morrer e mesmo assim dizemos sim. E às vezes com muito amor, com muita expectativa, outras com receio, com medo, mas não importa. Na verdade, o que importa é que houve um sim. Um sim. Ah, minha mãe não me queria, ou minha mãe. Muitas vezes a pessoa chega, tentou me abortar. Olha, o que importa é que a vida deu certo. Não importa, na verdade, segundo Bert Hellinger, as condições onde ela se gerou. Então, Bert Hellinger tem compreensões muito estranhas. Ele fala, por exemplo, assim, que belos frutos do pecado, quando alguém vem reclamar de ser fruto de um estupro ou ser fruto de uma situação abusiva, o que quer que seja, né? Independentemente da condição da nossa concepção, existe algo sagrado. E pode ser verificado no Google quando você coloca lá as chances de uma mulher engravidar. Elas são bem pequenas.
Então, você pode iniciar essa jornada de reconexão com a sua própria mãe, se reconectando com a fonte da vida, com a gratidão por essa experiência que veio através dela, compreendendo que esse sim vai além de todas as limitações ou condições que estiveram na sua gestação ou na sua concepção. E a mãe, então, para nós, ela simboliza tudo isso. Com ela, nós aprendemos o primeiro amor. Com ela, depois, nós vamos para o nosso segundo sucesso, né, que é mamar. Às vezes, o seio está ali, às vezes, ele não está. A criança tem a possibilidade de mamar por pouco tempo ou por muito tempo, né? E a nós cabe, a partir daí, receber aquilo que vem da mãe. Aquilo que parece bom, que parece ruim, que parece pouco, que parece muito, que parece suficiente ou insuficiente, adequado ou não adequado, né? Uma vez eu também sou professora de comunicação, eu perguntei para os meus alunos na aula de criatividade, e se eu desse a vocês limões? Na época eram mais de 20 alunos, quase 30, e eu não permitia que ninguém repetisse a mesma resposta. E então, cada aluno foi tendo que ser mais criativo com aquela possibilidade dos limões. Até que um chegou e falou: não, professor, eu vou fazer máscara de beleza. Ou seja, faço daquilo que parece azedo, que parece amargo, que parece, sei lá, o que, que a pessoa pode ter de compreensão acerca do seu limão. Eu faço algo que me embeleza, que me nutre, que me torna uma pessoa melhor. Então é assim com os nossos pais. É assim, em primeiro lugar, com a nossa mãe, é assim também em relação aos nossos pais. E por isso Bert Hellinger fala que a primeira ordem do amor entre pais e filhos é que os pais dão e os filhos tomam. E esse tomar é um receber ativo, é pegar esses limões, é pegar essa vida, agradecer, colocar no coração. E poder tomar é um receber ativo, é um receber que cabe dentro do coração, né? E o Bert Hellinger diz o seguinte, que a segunda ordem do amor entre pais e filhos é o seguinte: quando eu recebo algo, eu honro a dádiva e honro o doador. E o que eu recebi dos meus pais? Eu recebi a vida. Mas a vida pertence aos pais? Também não. Então, a vida vem de longe. Então, honrar a vida significa honrar algo muito maior. Agradecer a algo muito maior, né? E com essa gratidão, poder, então, tá pronto, tá pleno, para poder fazer também por outras pessoas. E no caso, em primeiro lugar, passar esse dom da vida adiante para os nossos próprios filhos, para a sociedade, mas eu costumo dizer mais, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então, quando eu honro essa vida, quando eu honro essa dádiva, quando eu compreendo que esses são os pais certos, porque simplesmente pelo aspecto biológico, assim, quanta coisa a gente perde por querer que um pai seja diferente do que ele é, e isso é lutar contra uma realidade, entendeu? Eles são os pais certos para você, porque não tem outro jeito. Então, ao invés de lutar contra isso, esses são os pais certos. O que que eu faço com esses limões? O que que eu faço com essa maçã? O que que eu faço com essa maravilhosa pessoa que foi a minha mãe? Que teve essa entrega de dizer sim, de se dedicar, pelo menos dentro do período que estava no ventre. Porque dar a vida só os pais podem dar, mas cuidar dela, tantas pessoas podem fazer. Isso não significa que eu não deva honrar e amar todas essas pessoas que contribuíram para a minha existência. Muito pelo contrário. A ideia é ter um coração grande, a ideia é que possa caber meu pai, a minha mãe e também todos os outros que muitas vezes, inclusive por amor a eles e amor aos seus próprios pais e amor a algo muito maior, cuidaram de mim. Né? Então, Bert Hellinger nos ensina, na verdade, a sair dessas imagens fantasiosas que nos machucam. Isso também acontece em relação ao pai, porque de um modo geral, é muito mais prevalente que nós conheçamos a nossa mãe.
né? A falta Sim. do pai no registro de nascimento, a falta do pai na convivência é muito mais prevalente. Mas isso não significa que o pai não esteja presente em nós como a nossa mãe. Então, imagine você, uma pessoa que chega e diz: eu não conheci o meu pai. Olha que imagem essa pessoa tem. Eu não tenho pai. Como eu não tenho pai, não tem ninguém que não tenha pai. Olha uma imagem que faz mal para alguém. Mal. E eu costumo dizer, vai lá e olha no espelho. O Sim. seu pai está ali, a sua mãe está ali, o seu pai está dentro de você. É claro que desta pessoa é exigido mais, no sentido de que ela vai ter que encontrar esse pai, essa mãe, dentro dela mesma. E, de certa maneira, concordar com o preço da vida. O preço da vida dela foi esse. E todos nós pagamos um preço por essa vida. Não tem ninguém aqui que esteja com todas as tarefas de casa feitas, senão já não estaria mais nessa escola. Concorda? Com Então, certeza. então, com o que nós recebemos é suficiente para que nós foi suficiente para que a gente pudesse chegar até aqui agora. Ou seja, a vida foi bem sucedida pelo simples fato de ter sido repassada por nossos pais e nós a termos levado até esse ponto do jeito que está. E Bert Hellinger ele é tão maravilhoso na sua compreensão e tão inovador que ele nos leva a um outro nível de amor quando ele fala assim: todos os destinos são igualmente válidos, todos os pais são igualmente válidos. Sim. Dá para entender? Assim eu posso ter um outro tipo de amor, um outro tipo de amor por mim mesma, um outro tipo de amor pelos meus pais, um outro tipo de amor pelas outras pessoas também. E isso se aprende com os pais. Nesse processo que Bert Hellinger chamou de purificação dessas imagens que causam tanta dor. E a terceira e muito importante ordem do amor entre os pais e filhos é que cada um tem o seu lugar. Isso significa o quê? Os pais dão e os filhos tomam, né? Mas os pais dão o que primeiro conseguiram tomar dos seus próprios pais e depois tomar do companheiro. Então, o que o pai tem para dar além da vida é aquilo que ele também conseguiu fazer, que ele conseguiu tomar dos seus próprios pais e do seu próprio companheiro. E essa é a ordem, cada um no seu lugar. Os avós, os pais, e aí enquanto casal, o casal vem antes. Afinal de contas, essa foi a ordem. Primeiro o casal se olhou e desse olhar, e desse amor, e desse contato, e desse prazer. Não existe concepção sem prazer, pelo menos de uma parte. Não é assim? Olha que coisa mais Sim. linda. Entendem? E é desse prazer que nós somos fruto. E olha que palavra linda. Somos fruto. E desse fruto tem uma semente. E desse semente gera uma nova árvore que dá novos frutos, uma metáfora linda de como funciona a vida. Então, muitas vezes, existe o que o Bert Hellinger chama de uma desordem do amor. Acontece uma desordem, por exemplo, quando um filho quer dar para os pais como se fosse pai dele ou mãe dele. Esse pai está carente porque ele não conseguiu fazer o quê? Fazer o seu beabá do seu dever de casa, tomar o seu papai, tomar a sua mamãe. E aí vão se invertendo essas ordens e a vida já não flui para frente. Esses dias eu vi no Facebook algo que me deixou assim impressionada, mas que é totalmente explicável dentro dessa visão sistêmica e integral da vida, que uma mãe se casou com a filha. Se casou, a filha de noiva e a mãe de noivo. Aí eu pensando, meu Deus, por um certo lado aquilo me gerou, como é que se diz, surpresa. Mas por outro lado eu falei assim, bom, quem sabe é a maneira dessa família sobreviver. Então também a Bert Hellinger e a compreensão que ele nos trouxe, podemos dizer assim, que ele nos revelou, que ele captou, que ele descobriu, que ele desenvolveu, nos ensina também a olhar para todas as famílias,
para todas as situações e pelo menos fazemos esse esforço de irmos além do julgamento, né? De irmos além do julgamento. E, ao mesmo tempo, podemos, na medida da nossa possibilidade, na medida que a gente vai aprendendo, estudando essa ciência, né? Que nós chamamos de Hellinger ciência, que eu acho lindo, porque Bert Hellinger era assim romântico e ele chamou essas ordens, né, essas ordens que permitem que o amor dê certo, ele chamou de ordens do amor. A Hellinger ciência, ele falou a ciência universal do amor, né? Então, assim, ele nos ensina a amar e a que esse amor possa dar certo. Então, isso seria uma primeira parte do que eu teria para dizer. Eu passo a palavra para você, para que você possa fazer algum comentário, alguma pergunta, ou às vezes solicitar que eu fale sobre alguma coisa que seria importante. Que lindo! Quanta amorosidade na sua fala. Era isso que eu queria trazer de presente para todos esses que nos acompanham e quem pode nos acompanhar depois. A caminhada minha e de tantos, né, é de buscadores. E quando eu conheci esse estudo do Bert, que caminhou por um desenvolvimento, mas que chega nesse amor profundo, nessa amorosidade nas suas palavras, nessas explicações de reconhecer, né, o nosso pai e a nossa mãe dentro de cada um de nós, independente de como foi a história, porque temos sim muitas histórias, mas também temos uma mente, que às vezes a gente se ilude com algumas histórias, coisas mal compreendidas dentro de cada um. Isso se arrasta por muito tempo. E há tantas outras histórias de gerações e gerações. Assistindo alguma das suas lives, a senhora falava em 8 gerações que o Bert chegou a mencionar. Imagina, muitas vezes a gente não lembra das nossas histórias com a nossa mãe. Imagina de 8 gerações. E quão profundos são esses vínculos, essas histórias, esses emaranhamentos. E aí, quando a gente passa a encontrar o nosso lugar, né, de pequeno, perante aos nossos pais, perante a essa vida tão maravilhosa que vem de longe. Então isso vai abrindo o nosso coração, a gente volta a se reconectar com a nossa alma, e aí parece que a gente vai encontrando de novo uma paz, uma quietude. Exato. E essa paz vem desse respeito a essas ordens naturais da vida, porque essas ordens naturais da vida, elas na verdade são uma resposta às nossas 3 necessidades mais básicas, que são a necessidade de vínculo, daí a ordem do pertencimento, a necessidade de ordem, né, de ter o seu lugar, e aí daí vem a precedência, a hierarquia, né, a ordem no tempo, a ordem da função e também da compensação nas nossas trocas. Mas veja bem, em relação aos pais, eu não posso chegar com 18 anos e pagar tudo que os pais me deram. Eu não posso chegar para todos os meus professores e pagar tudo o que eles me deram. O que eu posso sim, como a linda imagem da fonte romana, né, que vai trazendo a água de um nível para o outro, eu posso passar adiante. Essa é a compensação. E quando eu passo isso adiante com gratidão, isso Sophie Hellinger sempre nos ensinou também, que nessa ordem da compensação, desse equilíbrio, existe uma primeira parte, uma primeira compreensão essencial, que não é toma lá, dá cá. Eu te dou uma coisa e você me dá outra coisa. E isso é uma outra parte dessa necessidade que acontece entre iguais, mas em relação aos nossos pais, em relação a própria fonte desse conhecimento da constelação familiar ou daquilo que nós recebemos de outros professores, dos nossos pais, a gente agradece e recebe e dá. A gente dá com prazer, dá com gosto e confia, porque não existe falta de equilíbrio na contabilidade universal. Né? Mas, ao mesmo tempo, nas nossas relações entre iguais, entre homem e mulher, né? Entre amigos, existe um outro tipo de equilíbrio que é necessário. E o que o Bert Hellinger observou também, como você colocou, é que muitas vezes eu posso querer amar muito meu marido, a minha mulher, amar muito meu filho, mas, ao mesmo tempo, isso não se manifestar.
Isso não se manifesta porque eu seja ruim ou porque o outro seja ruim ou limitado, mas como você disse, existem forças e existem emaranhamentos, como ele falou, lealdades invisíveis, como outros autores colocaram, que vêm de várias gerações. Várias gerações. Agora, a gente não sabe nem de onde vem, porque a gente fala de 8 gerações, mas hoje em dia nós sabemos que dentro do momento atual da compreensão da constelação familiar, nós sequer sabemos de onde vem. Nós não sabemos, pode vir de uma, entre aspas, vida passada, concomitante. Essa ideia da linearidade do tempo já está sendo questionada por várias áreas da ciência, mas sim, nós sabemos que quando o essencial emerge, emerge através da nossa compreensão, que pode ter vindo através dessas palavras que nós estamos trocando aqui, que pode vir através de uma visualização, quando nós trabalhamos no início desse encontro, ou vem através de um procedimento de grupo, de uma constelação familiar, que quando essa informação essencial emerge e eu posso realmente ser tocada por ela, né? Por exemplo, eu entro dentro dessa imagem, eu sinto meu pai atrás de mim, a minha mãe atrás de mim, ou no meu caso, eu sinto esse abraço, ele conduz a um único caminho. Dados. Com muita Travou um abertura. pouquinho, né? Sim, travou um pouquinho. Você quer que eu repita alguma coisa? Alguma coisa Por que você não favor, ouviu? você estava falando a respeito dessas novas informações, né? Então, quais são esses emaranhamentos que podem surgir? Depois desse ponto, cortou. Aí não deu para compreender. Sim, nós não sabemos de onde vem. Nós não Uhum. sabemos. Esse é o fato. Nós falamos, vem de um passado transgeracional da família. Sim, isso é fato. Nós temos comprovações, a tal da síndrome de aniversário, quer dizer, a repetição transgeracional de eventos difíceis dentro de uma família, né? A síndrome de aniversário, ela é chamada porque ela acontece sempre numa mesma data, eventos trágicos e tudo. Repetição de destinos, o pai faliu, o filho fale, o que seja. Mas hoje em dia nós não sabemos de onde vem o problema, mas nós sabemos como acontece a solução. E a solução, em primeiro lugar, vem desse contato com essa informação essencial naquele momento. Então, para Uhum. mim, nesse momento foi o abraço da minha mãe e o carinho do meu pai. Para outra pessoa pode ser outra coisa. Foi, por exemplo, sentir como é gostoso ter os pais nas costas, né? O que quer que seja. Eu aproveito essa dica que a vida me dá, porque essa verdade, ela é sempre nova. Nós falamos das ordens do amor, falamos das ordens do amor entre pais e filhos, mas a cada momento ela se manifesta de uma De maneira. outra forma, Então, se nós sim. nos abrimos para essa informação e sabemos um pouquinho de como funciona a Hellinger Ciência, essa ciência universal do amor, nós podemos ir fazendo o nosso trabalho pessoal conosco, sozinhos ou também com a ajuda de uma pessoa, de um irmão mais velho, de um constelador, de um amigo, né? E tudo aquilo que nós, como filhos, não conseguimos resolver, os nossos filhos vão manifestar. E você pode falar, mas que tristeza, professora Isabela. Ou então chega uma pessoa para mim, por favor, liberte o meu filho desse emaranhamento. Tem uma repetição transgeracional de padrões. E eu falo, eu não sou mecânica. Eu não vim aqui consertar nada. Na verdade, o que a gente pode fazer é mostrar algo. E de um modo geral, quando os filhos têm um problema, especialmente os filhos pequenos, o problema não está nos filhos, está nos pais. E os filhos, é engraçado que o Bert Hellinger diz cada coisa, ele disse assim, os filhos têm
um amor ilimitado, mas são limitados na expressão desse amor. Eles amam incondicionalmente os pais e são capazes de assumir destinos muito difíceis, como um autismo, como uma esquizofrenia, como tantas outras possibilidades, doenças graves. Eles fazem isso por amor, que o Bert Hellinger chamou, amor cego por seus pais, por toda essa transgeracionalidade da família, que nos impulsiona com uma força muito maior do que a nossa razão. Essa mente que você falou que mente aí, entende? Mas os filhos são limitados. Por mais que eles amem ilimitadamente, eles podem fazer pouco pelos que vieram antes. Eles podem fazer muito pelos que vieram antes, mas não dessa maneira, quando eles fazem por si mesmos. Então, pais e filhos ficam realmente felizes quando, quando os filhos cuidam da própria vida. Quando eles são felizes, ou seja, a vida vem de longe, vem dos nossos pais, dos nossos ancestrais, mas ela segue para frente. E se eu, como filho, fico querendo ajudar a minha mãe como mãe dela, acontece uma coisa impressionante. Por quê? Eu vou para o lugar da minha avó, fico sem mãe, entende? A minha mãe não me vê. Eu faço tudo pela minha mãe. E quando eu ligo para a mamãe fala o nome da minha irmã. Porque, na verdade, não é porque a minha mãe não gosta de mim. Foi porque eu saí do meu lugar. Isso não significa que um filho não precise e não possa ajudar os pais. Muito pelo contrário. Bert Hellinger diz, os filhos têm a obrigação de ajudar os pais quando os pais estão mais velhos. Mas não é um ajudar sem limites. É um ajudar dentro da sua possibilidade de filho, que, como ele disse, é limitada. É limitada. Então, é muito lindo, porque quando a gente vai observando essas ordens, a gente vai podendo colocar a nossa vida num fluxo que vai sempre trazer a mais saúde, a mais prosperidade, a mais sucesso. Agora, isso não é uma pílula. Não adianta chegar para a professora Isabela, para qualquer constelador e falar, conserta aí, por favor. Resolve aí o meu emaranhamento transgeracional. Na verdade, é um tomar a cada dia. É quando eu pego o telefone para poder ligar para o meu pai ou para minha mãe. Quando eu faço esse esforço ativo de dar um passinho. Porque nesses traumas que acontecem entre pais e filhos, muitas vezes acontece o que o Bert Hellinger chamou de um movimento interrompido do amor. Esse amor, ele se interrompe. A mamãe não está disponível, teve um problema psicológico ou físico, e teve que ser afastada da família, o que quer que seja. Mas só que tem uma coisa, o trabalho é sempre dos filhos em relação aos pais. E a nós, pais, cabe muitas vezes apenas aguardar que esse fruto tão querido, tão amado, que é o fruto que a gente experimenta essa coisa maravilhosa que é o amor incondicional, possa despertar um passinho em relação à mamãe, um passinho em relação ao papai, trazem, como é que eu posso dizer, efeitos enormes. Então, quem quer ter um marido, né? Bert Hellinger diz, sem mãe, sem marido. Bert Hellinger diz, o sucesso tem a cara da mãe. Então, tudo começa nesse relacionamento. Sim. Esse amor interrompido, às vezes a gente sofre uma dor, né? Que por trás da dor sempre tem o amor. E essa dor, muitas vezes, faz com que a gente se afaste cada vez mais. E essa reconexão vai se tornando difícil, com muita resistência, porque tem muita dor. E às vezes a gente fica ainda como crianças, esperneando, esperando que os pais façam o movimento. E não nós, né? Em buscar, em ir atrás. E assim a gente espera dos relacionamentos afetivos, espera no trabalho, espera das amizades. Se puder falar um pouco a respeito. Isso é muito importante. E uma vez eu me lembro muito bem que Sophie Hellinger me disse, vamos fazer uma estrutura de palestra. Aí nós construímos uma estrutura de palestra e a primeira coisa é sempre olhar para a mãe. Se você fechar os olhos agora, ou depois que desligar essa câmera aqui, e você fizer esse exercício de olhar para sua mãe,
como você se sente em relação à sua mãe. Esse sentimento, ele vai estar repetido em um monte de situações da sua vida. Então, na verdade, é uma humildade, da mesma maneira que querer ajudar os pais é uma arrogância que nos deixa sozinhos, é uma necessária humildade de reconhecer que esses pais são humanos. Então, assim, quando Bert Hellinger fala sobre o amor do espírito, o que ele está falando não é que eu tenho que amar a minha mãe como se ela não tivesse nenhum defeito. Não, do jeito que ela é, com todos esses defeitos. Ela é a mãe certa para mim e esses são os meus limões, esse é o preço da vida que eu tive. E é prático, entendeu? É pegar o telefone. Então, Bert Hellinger também diz assim, uma boa psicoterapia, uma boa e elegante psicoterapia é simples. Ela é simples porque ela visa uma única coisa, que é reconectar esta criança que teve o seu movimento interrompido em relação ao seu pai e à sua mãe. E, em primeiro lugar, em relação à mãe. Isso é fato. E o que que acontece? Veja bem, quando acontece esse amor interrompido, uma das coisas que ajuda muito é que a gente vá ao momento anterior ao trauma. Ao momento anterior ao trauma. Ou seja, aconteceu um trauma. Eu vou naquele momento onde eu estava juntinho da minha mãe. Eu vou nas minhas imagens interiores. Eu vou no meu coração. Eu vou através de uma constelação. Eu faço um esforço ativo. É necessário. Da mesma maneira, quando eu saio da barriga da minha mãe, eu tenho que ir lá no peito e mamar. Você tem que ir atrás da sua mamãe e mamar o que ela tem para te dar hoje, do jeito que ela tem para te dar hoje. E a mesma coisa em relação ao seu pai. E poder tomar e tudo isso. E isso é um processo que acontece todos os dias, 24 horas por dia, e não acaba. E não acaba. Em todos os momentos ele pode ser realizado. Que lindo, muito grata. Outra coisa que eu tenho observado muito nas relações com as pessoas é a dificuldade das mamães deixarem os filhos ter acesso ao pai. Uhum. E isso acontece em muitas famílias. A gente pensa, é só família de italianos que são mais protetores, né? Que são mãezonas, mas muitas descendências e muitas gerações. Se Sim, puder. isso é muito importante. Bert Hellinger diz que a guerra começa no coração das mulheres. E a paz também começa no coração das mulheres. E ele diz o seguinte: as mulheres precisam reconhecer que para os filhos elas são apenas a metade. E, e a Sophie Hellinger, como uma mulher, ela diz o seguinte, que acha impressionante, porque as mães, por mais que tenham toda essa mãe italiana aí, que sejam super protetoras, de um certo lado, elas também têm um desapego em relação ao filho quando ele está mais velho. E o pai segue como o sol que se levanta todo dia para ir trabalhar, para poder cuidar dos filhos. Quer dizer, essa é a tendência natural. Não quer dizer que um pai não seja de outra maneira. Pode ser que ele seja de outra maneira. Então, ajuda essa compreensão de ir ao momento anterior ao trauma, mas ajuda essa compreensão mais ampla de que os pais fazem aquilo que eles dão conta. Perdão. Que eles dão conta. Nem sempre um pai dá conta de dar mais do que isso. E as mulheres têm que aprender outras coisinhas importantes. É o seguinte, porque você sabe, meus alunos já sabem, né? O cérebro da mulher é de tal maneira, e nós precisamos falar 25 mil palavras por dia, os homens só 5 mil. 5. 5, às vezes nenhuma. Entende? E o que que acontece? Muitas vezes a mulher tem um problema com o seu marido. Nós somos em relação. O que que acontece? Eu não conheço o marido da minha mãe, nem a minha mãe conhece meu pai, nem a minha irmã conhece meu pai. Cada um estabelece uma relação e é uma pessoa diferente com o outro. Tanto é que muitas vezes eu namoro com alguém, eu me caso com alguém, pela maneira como eu me sinto ao lado dessa pessoa. Da maneira como aquilo que se expressa dentro de mim ao lado dessa pessoa.
Então, muitas vezes a mulher, nas suas necessárias 25 mil palavras, vai falar com a filha do marido como se fosse o pai. Uhum. Então, toda essa ordem fica invertida, porque a filha não é amiga, nunca vai ser. Você não é amiga da sua mãe, quer dizer, se eu posso ter uma relação amistosa, mas ela não é minha amiga, porque se eu sou amiga da minha mãe, eu não tenho mãe. Eu perdi minha mãe. Amiga eu tenho um monte, mas mãe eu só tenho uma. Uma. Nem não são duas, nem três, nem nada na compreensão do Bert Helling. Então, as mulheres muitas vezes, como é que eu posso dizer? Você imagina, só de falar algo para os filhos em relação ao marido, fazendo essa confusão marido-pai, cada coisa que se fala constrói uma imagem dentro. Então, é como se eu estivesse poluindo a compreensão que o meu filho tem do próprio pai. Então, é muito importante que as mulheres entendam isso, né? A partir desse conhecimento também façam uma disciplina no seu próprio pensamento, uma disciplina no seu próprio sentimento, porque aquilo que eu rejeito no meu parceiro, isso para homens e mulheres, eu rejeito no filho. E isso é inevitável, mas ao mesmo tempo é, entre aspas, bem entre aspas mesmo, transformável. Né? Porque existe um limite para essa transformação. Então, as mulheres precisam entender que são a metade, que tudo bem se o filho for exatamente como o papai, porque na verdade ele é. E o pai vive, então foi suficientemente bom para que ele possa viver aquela maneira. Então, para que eu possa realmente ajudar os meus filhos, e esse com certeza é o desejo de todos os pais, é preciso que eu faça o meu dever de casa em relação aos meus próprios pais, em relação ao meu companheiro, né? E também uma compreensão muito importante. O que acontece? Quando a gente está na nossa família de origem, quem veio antes são os nossos pais. Isso ninguém modifica, mas quando eu constituo uma nova família, a prioridade deixa de ser a família de origem e passa a ser quem? São os filhos? Não, é o marido. O Então, se a mulher casal, não entende que sim. o marido veio primeiro, que o relacionamento veio primeiro, que a prioridade está neste relacionamento, só assim os filhos ficam aliviados. Então, quando um casal fica junto por causa dos filhos, existe uma ordem muito dura que está sendo subvertida, porque quem veio antes foi o casal. Então, é importante que o casal venha, esteja bem. Da mesma maneira, quando os filhos se metem nesse relacionamento, e eles se metem involuntariamente, porque se a mãe fala mal do pai, o pai está brigando o filho. Quantas vezes a gente não enxerga essa cena? Um filho querendo ajudar os pais numa briga, por exemplo. Ou todas as relações abusivas que podem acontecer numa família por causa dessa dificuldade entre o homem e a mulher. Então, o que eu posso dizer? As mulheres precisam respeitar que elas são só a metade, que os homens são essenciais, tão essenciais para os filhos como são as mães, e os homens também, e cada um tem a sua hora. Não adianta o homem querer ficar com o filho todo final de semana se o menino tem 1 ano. Entende? Assim, ele fica, mas o que eu posso dizer? O menino precisa da mãe nesse momento muito mais. Assim como a mulher precisa entender que na adolescência é a hora do papai. É a hora que o papai leva a filha para o baile de debutantes, ou seja, que o pai vai levar para um outro homem, que vai levar para uma profissão, que vai levar para a vida. Então, cada um tem o seu lugar, é necessário respeitar, e nós, como mulheres, necessitamos muito dos homens, e os homens necessitam das mulheres, porque biologicamente somos assim, metades complementares. Muito lindo mesmo. Ver a sua explicação traz uma clareza, um alívio. Acredito que muitas mulheres, muitas mamães que estão nos acompanhando estão sentindo toda essa boa energia nos corações. O Eduardo faz uma pergunta aqui do acesso ao pai que a mãe permite, né? Além do acesso ao pai que a mãe permite, ele ouviu dizer que pai é a grande riqueza. Onde o dinheiro fica? Pode falar um pouquinho? Ah, a riqueza vem dos dois, né? A riqueza vem de muito longe. Bert Hellinger diz assim: o dinheiro tem a cara da mãe.
né? Mas a gente pode dizer, na minha experiência pessoal, o que eu percebo? São dois aspectos muito importantes do dinheiro. Porque, Uhum. veja bem, tradicionalmente, não podemos dizer isso no momento em que nós estamos vivendo, mas quem é que acordava de manhã e batalhava o sustento da família? Então, se eu não reverencio meu pai, eu também não construo essa força de poder batalhar pelo meu dinheiro, de poder trabalhar, muitas vezes fazendo algo que eu não gosto. Eu não concordo com a lei da terra. Muitas vezes eu quero alguma coisa que é fantasiosa. A lei da terra é o seguinte: acorda de manhã, trabalha, ara a terra, planta e depois vem o fruto. E depois da colheita vem o benefício, o salário, o lucro, o que quer que seja. Mas ao mesmo tempo é necessário ter o valor que a mãe tem. Então, assim, os dois são importantes. Então, é como se muitas vezes eu não dou valor ao dinheiro. Eu também não posso ter dinheiro dessa maneira. Então é necessário que eu dê o valor ao dinheiro, dê o valor a mim mesma, dê o valor à minha mãe, dê o valor ao meu pai. Então, o que eu já percebi na minha prática pessoal Sim. é que o fluxo tem a ver com a nossa transgeracionalidade masculina. Em relação ao pai, e eu vou te dizer uma coisa, não só em relação ao pai. Esses dias eu estava pensando, meu Deus, que força vem do meu avô. Que força vem do meu avô. Eu ainda falei assim, nossa, eu tenho que realmente me conectar com o meu avô, porque o meu avô era comerciante. Eu falava assim, gente, esse sabia lidar com dinheiro, esse sabia ser um empresário, esse sabia é, coisas que eu não sei. Né? E que nós falamos assim na Igreja Católica, por exemplo, né, que existe a Santíssima Trindade. Para mim, Sim. a Santíssima Trindade é o Pai, a Mãe e o Filho e o Espírito Santo que os une a algo muito maior. Então, o dinheiro, ele tem esses dois aspectos. Ele tem um aspecto que vem da mãe, que tem a ver com o valor, né? Que tem a ver com o pai, que tem a ver com o fluxo. E eu quero só te dizer uma coisa, que todos nós recebemos, como aquela parábola da Bíblia, os nossos talentos. Os nossos talentos vieram da mamãe, do papai, e estão conosco. Agora, cabe a nós multiplicá-los. Agora, se eu fico olhando para os talentos e digo, não, não é suficiente, não era o que eu precisava, não é isso, não é aquilo, ninguém vai sair do lugar. Então, pegue os seus limões, pegue os seus talentos, dê valor à sua mamãe, né? Dentro de casa, ela é a chefe da empresa, no mundo, o papai é o chefe da empresa. Honre os dois. Aí você vai encontrar o seu tesouro e a possibilidade de multiplicar os seus talentos. Nossa, quanta alegria, gratidão por essas preciosas palavras, muito enriquecedoras. Sem palavras para expressar tudo que a gente está tomando aqui, recebendo de você nesses minutos preciosos da vida. E eu Nós respondi ao temos. Eduardo, será? Sim, ele respondeu aqui que Ah, emocionante que está essa live, rica de informação. Eu conheço, que é meu irmão, tá? E ah, era bem essa a resposta que ele precisava ouvir, assim. É ah. exatamente isso. Ele está num caminho também de estudando, ele também é aluno, está buscando o autoconhecimento, está precisando tomar ainda algumas coisas e ele está bem feliz, ele está aqui na outra Ah, sala assistindo. todo mundo. E se eu posso Sim, tomar sim. mais, significa que eu também posso crescer É mais, maravilhoso, maravilhoso, sim. não é? E é bem isso, nós somos quatro em casa, e cada um tem uma história, cada um tem uma visão dos nossos pais, cada um vivenciou algo, né? Desde o momento da gestação até no seu desenvolvimento. E quanto a gente cresce e aprende, trocando um com o outro, eu que sou a mais nova, recebi de três, né? Então eu tô tomando Uhum. de muitos, assim, que vieram antes. Exato. E, e é muito bom poder compartilhar com eles também tudo isso que eu estou aprendendo, com todos que estão nos assistindo, e poder levar adiante esses preciosos ensinamentos, toda essa sua amorosidade, todas essas descobertas que Bert fez, que muitas vezes é difícil de olhar, mas com esse amor, com esse carinho, com esse cuidado que você trouxe, com certeza algo se abre, se movimenta, e aí Que podemos ir bom. para os próximos passos. Que bom. E
Eu espero, como o Bert Hellinger diz, que tenha ficado uma informação de toda essa live. Que essa informação que ficou gravada dentro do coração de quem ouviu o que a gente falou aqui possa se multiplicar em algo muito benéfico na sua vida cotidiana. Porque Bert Hellinger diz que a verdadeira iluminação, o caminho de iluminação é a vida cotidiana, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia, poder aprender a ter uma vida saudável, uma vida em harmonia com os nossos pais, com a nossa família, com o meio ambiente. Olha que coisa maravilhosa. Pode falar um pouquinho, professora, dos seus trabalhos, dos novos Ah, projetos? sim, isso. Eu queria te agradecer muito, Amanda, por essa oportunidade. Então, eu ia começar esse semestre, né, um curso em parceria com a Finatec, que é a fundação que faz o gerenciamento dos cursos pagos na Universidade de Brasília, justamente um curso que se chama Educação para a Vida. Esse curso Educação para a Vida é dividido em vários módulos e eu procuro nesse curso passar para as pessoas esses conhecimentos, mas de uma maneira mastigada. Ou seja, a gente aprende muito na escola. Eu sou professora há 24 anos, mas a gente às vezes não aprende coisas essenciais, por exemplo, como tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Então, vai começar em fevereiro do ano que vem, muito provavelmente, o primeiro módulo do curso Educação para a Vida, que ele vai ser uma parte online, aulas gravadas, e uma parte de lives, assim, de encontros online mais presenciais, para que as pessoas possam colocar suas necessidades e serem acompanhadas nesse aprendizado. Então, o curso tem 6 módulos e cada um deles vai se dedicar a uma área dessa ciência maravilhosa que é a Hellinger Ciência. E além disso, no ano que vem, também em parceria com a Universidade de Brasília, porque eu sou talvez uma das únicas, se não a única pessoa que tem a possibilidade de desenvolver uma formação dentro de uma instituição pública, uma formação em constelação familiar. Então, nós vamos iniciar uma jornada de 2 anos. Ainda estamos aí no processo de construção desse projeto. Vamos ver se meus colegas na universidade já vão aprovar. Mas, com certeza, mesmo que não saia diretamente pela Universidade de Brasília, vai sair com a Finatec e vai ser uma alegria poder contar com todos vocês. Eu também tenho aí a página do YouTube, onde tem muito mais conhecimento lá na Muito. página do Instituto Isabela Oliveira. Podem ir lá, tem muita live, muita coisa. Aliás, está bem desatualizado, mas esse final de semana vou dar uma corridinha. E também aí, Facebook, Instagram, vocês me encontram. Está fazendo atendimento online também? Alguém pode te procurar, caso sentiu Sim, de constelar? isso. Pode me mandar um direct ou então entrar em contato. Eu faço o que eu chamo de mentorias individuais, eu não posso, porque na verdade são muitas coisas que eu uso nesse atendimento e eu estou trabalhando de uma maneira incrível, que, na minha ponto de vista, né? Porque eu já trabalhei de muitas maneiras, boneco, Sim. papel, grupo, com as imagens interiores, e isso possibilita que à distância nós tenhamos resultados incríveis. Então, eu convido a olhar essas imagens interiores, vamos trabalhando com ela, colocando essas imagens em movimentos, e eu tenho tido resultados maravilhosos. Então, quem quiser conhecer esse trabalho também é muito bem-vindo. E te agradeço muito, Amanda, por essa oportunidade, dessas palavras, desse encontro, a sua paciência, porque na verdade você me convidou faz tempo e eu acabei me esquecendo que era eu que tinha que dar o retorno, né? Então, te agradeço muito e te desejo também a você e a sua família muito sucesso, muita prosperidade, que você possa seguir com essa sua missão tão linda de espalhar esse bem-estar. Amém, gratidão. Sem palavras para agradecer tanta amorosidade, tanto carinho, poder tomar mais um pouquinho de tudo isso que você tem no seu coração, na sua alma, e contribuiu com todos nós tão amorosamente. Muito, muito grata mesmo. E tá aí o contato. Quem sentiu no coração tocado, quem quiser dar mais uns passos, super recomendo, professora Isabela. E sigamos para os E próximos passos das nossas vidas, gravando o que ficou de essencial hoje para cada um de nós.
Isso. E eu termino com a nossa palavra mágica de hoje. Namastê. Já que você é Namastê. professora de yoga, o Deus em mim saúda o Deus em você. Isso, que lindo. Tudo de bom, Gratidão. querido. E a todos Um vocês que beijo. nos acompanharam hoje. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.